Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem em suas casas, com suas famílias. Logo, logo estaremos juntos. Hoje a nossa história fala sobre Esdras e sua grande missão. O que será que aconteceu? Qual será a grande missão de Esdras? Vamos ficar atento para a gente conhecer mais essa história. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos, abaixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Papai do céu, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque até que o Senhor nos guardou, nos abençoou, nos protegeu, ó Pai. Pedimos agora por essa EBD, por essa aula, que o Senhor fale aos nossos corações, através da história, dos louvores, do versículo, Pai. Fale aos nossos corações e que possamos aprender um pouco mais a sua palavra e praticar, ó Deus. Fazer a sua vontade, fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Nós continuamos aqui firmes, com lindas histórias, com os nossos versículos, a lição. Tudo isso é muito importante, tá bom? Você acompanhar e fazer, tá? Hoje a gente vai aprender o versículo novo que tá na nossa revista, na lição 9, tá bom? Então vamos comigo, vamos lá. Vamos fazer com gestos para aprender e fixar bem na nossa mente, tá bom? E nunca mais a gente esquecer, tá bom? Então vamos lá. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, 13. O livro de Salmos, ele fica bem no meio da Bíblia. Se você procurar lá na sua Bíblia da mamãe, do papai, você vai ver. E esse salmo, ele é muito bonito, vale a pena o papai e a mamãe ler ele todo para você, tá bom? Pede para eles lerem para você. Vamos de novo? O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. De novo, vamos? O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Salmo 145, versículo 13. Muito bom! Bom, agora a gente vai cantar e dançar uma música. Eu quero que vocês dancem aí na casa de vocês. Como tá friozinho, a gente dá aquela esquentadinha, né? Vocês já conhecem a música, a gente já cantou ela na salinha. Então, é só acompanhar e cantar, tá bom? Vamos lá? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, só andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Vocês haviam um homenzinho torto que morava numa casa, andava no caminho, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. De novo havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, o que é que ele encontrou e que endireitou ele? Quem sabe dizer? A Bíblia. A Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Muito bem, muito bem. Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Como foi esta semana? Maravilhosa, não é mesmo? Uma semana gostosa, depois de um domingo de Páscoa, todo mundo em família. Comeram muito chocolate? Tenho certeza que sim, hein? Muito bem.
Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Vai ser a lição 9 com o tema Esdras e a sua grande missão. Que missão será que é essa? Não é mesmo? Então retomando aqui, né? Cada um pega a sua Bíblia. Nós já aprendemos o versículo, não é mesmo? Versículo novo, já ouvimos um cântico para acalmar o nosso coração, para nos preparar, né? Então agora nós vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos nos lembrar daquela atividade que a gente faz na sala de vez em quando, porque ela é muito importante. Então vamos fazer assim, todo mundo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha as mãos. Abre, fecha, guarda no coração. Porque nós vamos falar de uma pessoa muito interessante. Alguém que vai nos ensinar muito nesse dia de hoje, tá bom? Na verdade, quem já brincou de escolinha e de igreja? De ser o pastor, de ser o professor da escola bíblica dominical. Toda criança gosta de brincar disso, não é? Eu amava brincar de escolinha quando era pequena. Claro que eu nunca era professora, né? Só de vez em quando. Mas hoje eu sou professora. E isso é muito bom, porque eu aprendi lá atrás, observando, fazendo, imitando outras pessoas que eu gostava. Então eu aprendi a ser professora. Aqui nós vamos então conhecer alguém que amava aprender sobre a palavra de Deus. E acima de tudo, ele gostava de ensinar a palavra de Deus. Sabe quem é essa pessoa? O nome dele é Esdras. Esdras era um jovem, um rapaz. Ele nasceu na Babilônia. Lembra? Vamos retomar um pouquinho a nossa lição. Jerusalém foi invadido por Nabucodonosor, né? E todo o povo foi levado cativo. Na aula passada, nós aprendemos que algumas pessoas voltaram para Jerusalém, né? Fizeram uma viagem, voltaram, reconstruíram o muro, reconstruíram o templo, fizeram uma festa de adoração a Deus. Porém, passado um tempo, Jerusalém foi novamente invadida por outras pessoas, por outros reinos, e também foi destruído, né? As coisas nunca se encaminhavam totalmente. Então, Esdras nasceu lá no cativeiro babilônico e cresceu lá. Mas lá também ele ouvia dos seus pais sobre a bela cidade de Jerusalém. Antes dela ser invadida, ela era uma cidade muito linda, com um templo bonito, tudo construído segundo a vontade de Deus. Então, Esdras cresceu e era apaixonado por tudo isso, né? Pela palavra de Deus, ele queria aprender cada dia mais. E um dia, ele então tomou uma grande decisão. Ele tomou a decisão de aprender cada dia mais. Olha aqui, vou colar aqui na minha blusa, vê se dá para vocês verem. Aqui, tá bom? Esdras era um jovem muito bonito, muito inteligente. E ele resolveu então voltar para Jerusalém, voltar para sua terra, para a terra dos seus pais e ensinar a palavra de Deus para o seu povo. Então, ele precisava primeiro pedir ordens para quem? Para o rei que estava reinando a Babilônia naquela época. Que rei era esse? Um nome bem diferente o dele, viu? Vamos lá, vou colocar aqui do ladinho. Ele foi então falar com o rei Artaxerxes. Vamos repetir esse nome? Rei Artaxerxes. Artaxerxes. Difícil, né? Mas tudo bem. Então, ele foi então falar com o rei, que ele gostaria de voltar para Jerusalém, de ensinar a palavra de Deus para o seu povo. Será que o rei concedeu esse pedido dele? O que vocês acham? Pois é,
O rei aceitou. O rei disse sim. E ainda tem mais. O rei fez uma grande doação de ouro e prata para que ele levasse de volta para Jerusalém para ajudar na reconstrução do templo, porque mais uma vez estava um pouquinho detonado, né? A viagem foi bem dura, mas antes de viajar, ele fez uma coisa muito importante. Ele reuniu o povo, todo o povo que ia viajar, ele reuniu na beira de um rio. Vamos viajar, todo mundo. E na hora da viagem, o que ele fez? Ele reuniu o povo e fez uma oração. Orou pedindo para Deus que os ajudasse, que os protegesse durante aquela viagem. Era uma viagem longa, que não deixasse que nenhum mal os acontecesse, que livrasse eles da maldade humana, dos ladrões, que livrasse eles de pessoas ruins, né? Que livrasse de doenças, da fome e tudo mais. Eles estavam preparados para a viagem, porque o rei não deixou eles viajarem de qualquer jeito, disse vai, não. O rei deu para eles uma condição, assim como o outro povo, porque mais uma vez Deus estava trabalhando no coração deste rei. E então eles viajaram durante 3 dias. Caminharam e passou então o tempo e ele foi ensinando para o povo a palavra de Deus. Todos estavam muito felizes. Quando chegaram lá em Jerusalém, eles chegaram cansados, muito cansados. E o que eles fizeram? Descansaram 3 dias. A viagem foi muito longa e eles chegaram em Jerusalém. E quando chegaram a Jerusalém, eles então descansaram por 3 dias e depois Esdras e as pessoas foram até o templo para levar as ofertas que o rei da Babilônia havia mandado e coisas que eles tinham levado da Babilônia, né? Ouro, prata e outras coisas. Eles foram então no templo oferecer a oferta deles. E passou o tempo e Esdras estava lá, ensinando no templo, ensinando o seu povo a palavra de Deus e a vontade de Deus. Até que um dia, sabe o que aconteceu? Alguns líderes foram falar com Esdras. Chegaram lá e falaram com ele. Falaram, o negócio é o seguinte, Esdras. O povo está desobedecendo à vontade de Deus. Alguns homens se casaram com mulheres que não conhecem a palavra de Deus. O povo não conhecia a palavra de Deus, muitos que se casaram, né? Então, eles estavam desobedecendo à vontade de Deus, fazendo coisas erradas, imitando as pessoas que eles conheceram pelo mundo afora e que vieram com eles de outros lugares, imitava essas pessoas adorando Deus que não é o Deus verdadeiro. E nós sabemos muito bem que Deus não gosta que a gente faça isso. Nós devemos adorar um único Deus, o Deus verdadeiro, não é mesmo? E vocês? Vocês também ficam imitando os amiguinhos quando eles fazem coisas erradas? A gente não pode fazer isso, né? Não faz parte da vontade de Deus, não é uma coisa que Deus queira que a gente faça. Quando nós imitamos as coisas erradas que os outros fazem, nós estamos desagradando a Deus, deixando o coração de Deus triste. Então, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, ok? Então, quando vocês fizerem alguma coisa que desagrada o coração de Deus, pedir perdão. É isso que nós devemos fazer. Sempre fazer o que está escrito na nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Obedecer os ensinamentos de Deus é muito importante para a nossa vida. Então, Esdras ficou muito triste ao ouvir aquilo. Ele foi observando, ele ficou triste e ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito, ficou muito triste com aquilo.
como que o povo de Deus, depois de ouvir, depois de falar, depois de aprender tanto, ser protegido pelo Deus verdadeiro, estava trocando Deus por outros deuses. Isso era impossível, ele não aceitava aquilo. E a sua tristeza foi tão grande, que ele chegou na frente do templo, sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas roupas, ele arrancou o seu cabelo, arrancou a sua barba assim, arrancou tudo. Nossa, que estranho, né? É uma atitude estranha. Mas naquela época, gente, esta atitude era uma atitude que simbolizava tristeza, vergonha e dor, arrependimento. E foi isso que aconteceu. Esdras estava muito triste e ele chorou muito, ele orou muito, ele ficou lá prostrado na frente do templo. Quando chegou a tarde, ele se levantou, se recompôs de tanto choro, né? De tanta tristeza. E ele então se levantou e começou a orar. Ele começou a orar e falar com Deus. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Pedir perdão pelo povo, pelo que o povo estava fazendo. Ele não pediu perdão porque ele estava errando. Ele pediu perdão porque o povo de Deus estava errado. E ele era um professor daquele povo. Ele estava falando com aquele povo já há algum tempo, ensinando no templo. Então, as pessoas que viram aquela atitude de Esdras, os homens, as mulheres, as crianças, quando viram o que estava acontecendo, eles foram se aproximando, olha só, ele todo rasgado aqui, de cabeça raspada. As pessoas se aproximaram e começaram a chorar. Eles entenderam que estavam errados e começaram então a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele pediu perdão. Todas as pessoas começaram a pedir perdão. Então, Esdras se reuniu na frente do templo. Logo depois disso, numa tarde, dias depois, né? Que houve toda aquela oração, que as pessoas se arrependeram. Então, havia necessidade de mais um ensinamento da palavra de Deus. E o que Esdras fez? Se reuniu novamente com os líderes da cidade. Aqueles líderes que estavam sempre próximos daquele povo. E disse o seguinte, que todos precisavam se arrepender de coração de tudo que eles estavam fazendo de errado, de todas as coisas que eles estavam fazendo que desagradava a vontade de Deus, que eles deveriam viver de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus era o que eles estudavam, assim como nós estudamos aqui na escola bíblica dominical. Então eles tinham que colocar esta lei em prática, viver segundo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. E então o povo começou a pensar, né? Vocês acham que eles obedeceram o que Esdras estava falando? Que eles deveriam deixar de lado aquilo que desagradava a vontade de Deus e cumprir exatamente a vontade de Deus que estava no coração de Deus para eles? Pois é, o povo naquele momento sentiu no coração que eles estavam errados e eles tinham que fazer o que Esdras estava falando, que era voltar a cumprir a vontade de Deus, seguir os passos do Senhor, né? Essa é a vontade de Deus, que nós façamos o que é correto, que a gente possa obedecer à vontade de Deus, não sair imitando as pessoas e fazendo qualquer coisa. E as pessoas então se arrependeram dos seus maus caminhos, ouviram a palavra e começaram então a obedecer à vontade de Deus. Então nós aprendemos com esta lição uma coisa muito importante, algo que a gente está sempre aprendendo na escola bíblica dominical e a gente não pode se esquecer jamais, que é a vontade de Deus.
O que Deus queria para o povo naquela época? Deus queria que o seu povo que vivesse em Jerusalém, que voltasse do cativeiro, fosse um povo separado para Ele, um povo que o adorasse de verdade, de coração, né? E que não ficasse procurando por outros deuses. Hoje eu adoro o Deus Sol, amanhã eu adoro o Deus de pedra, depois eu adoro o Deus de pau. Não, nós devemos adorar um único Deus. A gente deve obedecer à vontade de Deus. Era isso que Deus queria para aquele povo e é o que Ele quer para nós hoje. Hoje Deus quer de nós a mesma coisa, que sejamos obedientes à sua palavra, que nós estudamos a palavra de Deus, que a gente sinta interesse e vontade cada dia mais, assim como Esdras queria sempre estudar mais, saber mais da palavra de Deus. Ele quer que nós sejamos assim, que cada um de nós, cada um de vocês que está em casa com o papai e com a mamãe, faça o que é correto, que a gente aprenda a palavra de Deus e que a gente caminhe segundo a vontade dele. Então, quando você fizer alguma coisa errada, que você sente no seu coração que desobedeceu à vontade de Deus, não tem nada para fazer além de orar, pedir perdão a Deus pelo que você fez de errado e pedir para Ele te ajudar a não errar mais. É isso que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Errei, peço perdão. Errei, peço perdão. Mas eu vou ficar errando e pedindo perdão todo dia? Não, eu tenho que pedir perdão, errei, peço perdão e cumpro a vontade de Deus que está na palavra dele. Faço o que é correto, a vontade de Deus. É isso que Ele quer para nós. Então, durante esta semana, nós vamos fazer o quê? Nós vamos prestar bastante atenção em tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos trancados dentro de casa. A gente não sai, não vai à escola, mas a gente tem lição para fazer, temos leituras para fazer da escola, porque muitos já estão fazendo aulas online, não é mesmo? Nós temos a leitura da Bíblia, o culto no lar para fazer em casa, ajudar a mamãe e o papai nos afazeres domésticos, organizar as nossas coisas, organizar os brinquedos, os sapatos, as roupas de vocês, é fazer a vontade de Deus. Ajudar a manter a rotina, o equilíbrio da casa, sempre cumprindo a vontade de Deus em obediência. Então, esta semana, tudo que nós vamos fazer é isso. E caso a gente dê uma escorregada, fez algo de errado, peça perdão a Papai do Céu, porque Deus sempre nos ajuda, sempre nos perdoa. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Amém? Então agora vamos orar com a Procariane para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Olá, crianças! Gostaram da história? Esdras teve uma grande missão. Ele precisou mostrar ao povo que eles estavam fazendo o que era errado, estavam desobedecendo, desagradando a Deus. Depois que eles entenderam que estavam errados, eles se arrependeram, confessaram o que estavam fazendo de errado e adoraram a Deus. Às vezes a gente também precisa confessar os nossos pecados, se arrepender e falar para o Senhor que o que a gente fez foi errado e que a gente não quer voltar a fazer, né? Às vezes uma briga, desobedecer. Cada um sabe aí no coraçãozinho alguma coisinha de errado que fez, né? Que desagradou ao papai, à mamãe, ao nosso Deus. Vamos então agora baixar nossas cabeças e orar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e pedir que Ele nos ajude a fazer sempre coisas boas, agradáveis. E quando a gente errar, a gente sempre se lembrar e orar e confessar para Deus o que a gente fez de errado. Nosso coraçãozinho ficar sempre limpinho. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que não agradamos ao Senhor, que mentimos, brigamos, falamos coisas feias, desobedecemos. Sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é bom, que
porque o Senhor deseja e tem um plano maravilhoso para nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a fazer a sua vontade, a ser pessoas boas, amorosas com o próximo, que falem do seu amor, ó Pai, para as pessoas que ainda não te conhecem. Cuida de cada um de nós, ó Deus, e nos ajude a reconhecer o nosso pecado quando desagradamos ao Senhor, ó Pai, e voltar atrás, fazer o que é bom, o que é agradável aos seus olhos. Cuide de cada um de nós, ó Pai, e nos dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças, e até a próxima semana. Tchau, fiquem com Deus. A lição de casa vocês não vão fazer. Não a lição da sala, tá bom? A lição 9 da sala é essa daqui, ó. A gente vai colar Esdras, as pessoas aqui da cidade, todas chorando, se arrependendo dos seus maus caminhos. Mas as imagens ficou comigo. Então, vocês não vão fazer essa daqui em casa, tá bom? Vocês vão fazer a lição de casa com o papai e a mamãe e mostrar pra gente, ok? Então, até mais. Deus os abençoe.